Canal Brasil, aqui cê vai imitar. Com MC Bela, dicas como a escala. Teu time e manda bem no cartola. Se liga no puff, vai imitar na hora. Fina cachola, fina cachola, fina cachola, fina cachola. Salve, galera! Vamos para mais um vídeo de valorização para a rodada 7, né? Nosso time tem mantido a regularidade, subindo as pontuações. Quem acompanha aí tá vendo isso, tá vendo que a gente tem subido, né? Então a gente não tem nunca ficado no negativo, sempre positivo, e com isso a gente vai mantendo a média, e essa média vai subindo a nossa pontuação, até que vai chegar um momento que a gente vai estar lá no topo. Enquanto os outros que estão apostando aí estão perdendo, a gente vai chegar lá devagarinho, mas estamos chegando com certeza num nível de valorização de patrimônio muito bom. Então agora eu vou apresentar para vocês, né, a partir dos goleiros, e depois ainda vou apresentar dois times aí para vocês que não tem nada a ver com valorização, tá bom? Então vamos lá, galerinha. Vamos começar aí pelos goleiros, tá? Os melhores goleiros aí para valorização, eu não digo o Antony, porque o Antony tem entregue umas pontuações muito baixas nas últimas rodadas. E é claro, né, vai jogar contra o Corinthians, deve fazer umas defesas, mas aí você também vai ter que caçar um reserva aí na altura, que seria o Fernando Miguel. O Antony tá bom para valorizar? Tá, mas na última ele entregou -1. Eu acho que contra o Corinthians ele deve fazer defesa. O Corinthians tem uma dificuldade de fazer chutes precisos no gol. Então, com isso, o Antony pode fazer algumas defesas. Aí você tem também o Fernando Miguel, né, que tem tido uma média razoável, pelo que ele precisa. A tendência é que ele dê uma valorizadinha. E o Thiago Volpi. Apesar do Thiago Volpi estar com um nível de negativo muito grande, então ele se torna mais arriscado, tá? E além de que é mais caro. Os dois mais importantes aí para a rodada seriam o Antony e o Fernando Miguel. Vou mais no Fernando Miguel por estar jogando em casa e pode ter uma possibilidade de SG, tá? E aqui tem aqui o Ceará, você tem aqui uma probabilidade de 42% de SG, né, uma previsão de pontos aí para o Fernando Miguel de pelo menos 4,8, então daria uma valorização razoável aí para ele. A mesma coisa internacional, com 33% de SG e uma previsão de 4%, de 4 pontos aí para o Antony, que pelo que ele precisa para valorizar, daria uma valorização muito boa. Quer ver? Vamos ver aqui. Nesse detalhe, a gente vamos ver, se a previsão de ponto dele é 4, ele valorizaria 0,77. O Fernando Miguel, que seria o segundo goleiro, 4,8. Daria 0,79. Então, por isso, a minha escolha pelo Fernando Miguel. Então, agora a gente vai aí para os laterais. Lá para os laterais que eu escolhi. Laterais bons, né? Com chance de SG e com chance de boas pontuações aí. Deixa eu filtrar aqui. Opa, tá batendo no lugar errado. Fica ligeiro. Então vamos lá. Eu falei de Piquerez e Samuel Xavier. Então nós temos aqui. Claro, Lucas Ramon seria uma das peças, lógico, mas ele está em dúvida, tá? Mas, ultimamente também, não tem entregue grandes pontuações, né? As 3 últimas rodadas foi muito bem nas 3 primeiras, mas nas 3 últimas não vem vindo tão bem, né? Tem até negativado. Isso pode, né, prejudicar, não é porque ele precisa de 1,57 que significa que ele possa entregar alguma coisa, tá? A gente ainda tem esse detalhe aqui, ó. Né? Ele costuma fazer bons
jogos fora de casa como visitante. Mas é aquele risco, ele está em dúvida. Você pôr ele não entrar, você pode ficar numa piorzinha aí, apesar de dar para trocar ele por um outro reserva. Aí você tem o Natanael, que não tem entregue muita coisa, né? Tem uma média muito baixa, apesar de também estar precisando de pouco para valorizar, mas muito arriscado o Atlético contra o Juventude. O Aguirre contra o Corinthians, se vier, você não sabe se vem, poderia ser uma peça razoável, apesar de nos últimos 3 jogos não jogou um sexto, e nos últimos quarto e quinto não foi tão bem aí em matéria de pontuação. Aí nós temos aqui, ó, o Piquerez, que mantém-se uma média muito boa, tá? Precisa de 3,1. Se aguentar o OCG contra o Vasco, que é provável, tá? Pode ultrapassar esses valores. E aí vai te dar uma valorização muito boa, né? A previsão de ponto dele é de pelo menos 6 pontos. Se ele tiver uma média de 6,8 lá, que nem estão dando aqui, ele valorizaria a 0,84. Aí vamos lá. O Fabiano Souza, para mim, não é um jogador assim que entrega muita coisa. E o Samuel Xavier tem a chance do SG. Não é um jogador que te entrega grandes pontuações se não segurar o SG. Então, ele se torna perigoso. A minha aposta nesse jogador é pelo SG. Se não fosse a dúvida do Lucas Ramon, com certeza eu estaria com o Lucas Ramon no time em vez de Samuel Xavier. Tá? Esses, para mim, são os melhores aqui para a rodada. Né? O Lucas Ramon, o Samuel Xavier é uma aposta em relação ao SG, que é provável contra o Sport. E o Sport também costuma ceder bastante, né, para lateral direito. Então, com isso, pode ser que a gente consiga aí uma pontuação melhor. Vamos aqui para colocar aqui laterais. Aí nós temos aqui, ó, Fabiano Souza tem uma previsão de 42% do Ceará aí, uma pontuação de 6,6. Eu não gosto dele, mas é uma possível, né, valorização aí, porque ele precisa de 3,2 para 6,6. Vale muito a pena uma aposta. Hurtado também tem uma aposta bem interessante aí, também seria uma aposta interessante, né? Mas se não segurar o SG, isso aqui cai muito, né? Você perde aí para 1,4. Aqui é a mesma coisa, o Ceará não segurar o SG, cai para 1,6. O risco é muito grande dos dois times, porque jogam um clássico paulista do interior e o outro um clássico nordestino. Aí você tem o Lucas Ramon, que esse sim, né, aqui já não está se contando o SG. Então você põe aí 4,8 para 1,5, seria uma puta valorização, né? Então vale a pena. Natanael, fora de casa, é muito arriscado. Tá? Eu não gosto dele fora de casa. Jogando dentro de casa poderia ser um pouco melhor, aí daria uma aposta interessante. O Aguilera é a mesma coisa, né? Tá apostando aqui que existe um SG. Se não tiver o SG, pode negativar. Aí nós temos Samuel Xavier, que também aposta no SG. 5,5 é com SG. Né? Se não tiver o SG, ele também pode negativar. Mas são os melhores, né? Aí você tem o Aguirre, né, que não tem aposta de SG, pode ser, mas também não se sabe se é ele que vai vir para o jogo, né? Ou Natan. Então, esse é o risco de você colocar o Aguirre e o Lucas Ramon, que seriam melhores opções do que o Samuel Xavier. Então, eu coloquei Samuel Xavier pensando no SG e o Piquerez realmente tem muita chance de valorização. Deixa eu ver onde que está o Piquerez aqui. Palmeiras, Piquerez. Então, a chance de SG também é de 49, a média prevista por aqui é de 5,1, pelo outro é 6,6. Se perder o SG também é arriscado, mas eu acho que o Palmeiras não perde o SG contra o Vasco, e além de que o Piquerez entrega, né, que nem a gente viu aqui,
o Piquerez entrega uma média fora de casa razoável, ó, 12 com 8, né, mais 2,8, você vai dar 10, 11, 23, divide por 3, né, vai dar uma média bem acima dos 5,1. Então eu ainda acho que o Piquerez é uma aposta boa e ainda pode entregar pontuação. Vamos aí para os nossos zagueiros. Nossos zagueiros. Eu coloquei o Ignacio e o Freitas, porque zagueiro tá duro, né? Não porque você não tenha outros zagueiros. Tem o Edu, mas, meu, não dá para confiar no Edu, né? João Vitor, também, impossível acreditar no João Vitor. Pô. William Machado, sim, é uma peça interessante, mas também não tem entregue muita coisa nas últimas rodadas. E é ali que você vê aqui, ó, o adversário cede muito pouco para esses times aqui. Então é meio complicado. A mesma coisa com o Guzmán. Ele entrega uma média até que razoável, tá? Se a gente for analisar, ele foi mal na primeira e na sexta rodada, mas em média ele entrega uma média boa. Então seria uma aposta interessante também, custando 5,70. Só que se perder o SG, né? Porque aqui seguraram o SG. Se perder o SG, cai para 1, 1,2, 0,2. Aqui fica negativo. Então eu não vou arriscar porque a chance de perder o SG é muito grande. O Freitas é uma das melhores apostas, porque o adversário cede muita pontuação, 7,65. Então você tem uma mini valorização 1,82. O Freitas costuma aí entregar uma pontuação mesmo sem SG, uma pontuação razoável. Aqui, ó, 1,9, 1,5. Acredito que contra o Sport vai entregar uma pontuação melhor, mas é uma chance de SG. Com isso, você vai ter uma pontuação grande e uma chance grande de valorização. João Vitor do Vasco pelo confronto, não. Rodrigo San, né, não é das piores, se vier para o jogo, mas é outro que realmente você não sabe. Fabrício Bruno contra o Flamengo eu acho muito arriscado. Gil a mesma coisa. Vitão também tem uma média razoável, mas nas últimas 3 rodadas não vem vindo bem. Então eu fugi dele e apostei realmente. Você tem o Marlon, né? O Marlon também. Mas olha como o Marlon veio aí, da terceira até a sexta rodada. Bem mal de pontuação. Júnior Alonso, Atlético fora de casa, mas entrega uma média, né? Foi mal 2 rodadas, mas está entregando uma média razoável. É um clássico também. Também poderia se apostar. Como eu não acredito no SG do Atlético, eu preferi apostar aqui, porque o Ignacio tem entregue mais ou menos nas últimas 3 rodadas. Se levantar a média é boa, né? Existe uma possibilidade aqui de pelo menos 7 pontos se segurar o SG com o Ignacio, né? A gente tem aí 7 pontos, dá para valorizar quase uma e poucas cartoletas. É um, para mim, muito interessante aí para rodar. Vamos aqui para zagueiros, né? Agora que eu vi aqui, mas dá para ver aqui. Deixa eu ajeitar aqui, que agora que eu vi que não estava ajeitadinho para vocês. Aqui são as chances de SG aí, galera. Vou puxar mais para cá, que aí vocês vão ter uma visão melhor, né? Eu quero que vocês tenham uma visão melhor da pontuação. Quero que vocês tenham isso aqui que me interessa, que vocês tenham essa pontuação aí. Então vamos ajeitar aqui para que dê certo. Então nós temos os zagueiros aí.
O William Machado, que eu falei, né? Você vai ver aqui, ó, que existe 4,4 de chance para 1,2, é uma ótima opção aí de valorização. O Guzmán também, ó, 4,5 com 1,3 é uma ótima, mas todos os dois estão considerando o SG, um 42%, o outro 47%. Se perder o SG, a gente dança. O Ignacio, a chance do SG, ela é muito superior, porque é contra o esporte, né? O esporte tem muita dificuldade de fazer gols e o Fluminense dentro de casa sempre, defensivamente, com o Renato tem muito bom. Então ele precisa de 3,1, mas 5,6 é a previsão de pontuação dele com o SG. Então a valorização é boa. Melhor ainda a do Freitas, que é 1,8, e ele tem uma previsão aí, mesmo não segurando o SG de 4,3, ainda assim valoriza. Agora, se perder o SG, aí é outra conversa. Mas é o que eu falei também. O zagueiro, o Sport é um dos times que mais cede para zagueiro aí na rodada, tá? Então, deixa eu também ajeitar esse aqui, porque senão vocês não vão ver. É outro também que eu vou ter que ajeitar. Meu Deus. Agora eu acho que vai dar certo. Pronto. Vamos lá. Ajeitei para vocês aí também. Pronto. Aí, ó, tá vendo? O esporte cede muito para zagueiro. Então, isso daí é o que faz com que a gente tenha esses times aí com essa setor defesa aqui. Piquerez, Samuel Xavier, Freitas, Ignacio e Fernando Miguel. Aí eu tenho uma aposta diferente no meio de campo. Tenho dois que têm possibilidade de pontuação, como também tem possibilidade de valorização. E um menos. Mas não é porque ele está valorizado que significa que ele não pode trazer uma valorização maior, tá? Que é o Arias. Tá aqui. O Arias ele precisa de 5,78 para valorizar. Se a gente for olhar a média do Arias, né? Ele tem 10, 13, 5,8. Na última ele fez 3,9. Mas é um esporte, né? A chance dele se manter dentro dessa média de cima aqui é muito grande. Então eu ainda acho que além da gente ter a chance de valorização, tem a chance de pontuação, né? Porque também é importante pontuando, independente de você estar só num time de valorização. Aí você tem o John, né, que vem numa média razoável por rodada, precisa de 2,2, adversário cede uma média de 5, aqui em cima o adversário cede uma média de 7,6. Então, nesse aqui, o John, a gente não pode pensar duas vezes. Aí você tem aqui o Mateuzinho, que vai ter um jogo bom com o Ceará. Tem ido mal nas duas últimas rodadas? Foi mal nas duas últimas rodadas. Mas normalmente ele não vai mal mais do que duas. Então a tendência dele é fazer uma pontuação maior. O adversário cede contra 4,63, ele precisa de 3,1. É um cara que pode entregar uma pontuação, como também pode entregar para você uma valorização. Um cara muito bom para valorizar, que poderia estar no lugar do Mateuzinho, seria o Jadson, que também tem uma média, apesar de ter ido mal na última. A mesma coisa, 5,8 para 1,71 é um super meio-campista aí para valorização. Eric Ramírez, eu não gosto dele, né? Não é um cara que entrega muito, né? Foi dois jogos bons, os outros não. E já estamos com o John. Um cara que seria
Interessante é o Lucas Romero, mas eu acho que contra o Flamengo a gente tem que pensar. Martinelli, eu já estou com o Arias, por isso eu não coloco, mas costuma entregar também o mimo para ele aí, para que ele precisa de valorização. E é um jogo fácil, né? Que é um jogo contra o Sport. Quem não tiver dinheiro para o Arias pode apostar no Martinelli. O Edenilson seria uma peça interessante. Apesar de não entregar bem, é um jogo propício para o Edenilson. Os outros aqui temos o Rubens, que tem uma média razoável, né? Fora de casa, principalmente, costuma entregar grandes pontuações. Mas é arriscado, que pode vir, pode não vir, mas é uma peça interessante. Opa, saiu aqui do. Então, o nosso time ficou com Arias, John e Matheus. Só que eu coloquei o Jadson, né, como meu reserva de luxo. Então, se vocês perceberem aqui, vocês vão ver que o Jadson é meu reserva de luxo. Se algum desses for bom, ele entra com a valorização e eu não perco nada. Aí no ataque, vamos aqui, né? Agora eu tenho que mostrar aqui para vocês o meu campo. Vou gerar as dicas. Tá vendo? Jadson tá aqui logo, ó. 1.7 com a previsão de 4.2, uma ótima chance de valorização. Emiliano Martinez do Palmeiras, eu não falei dele porque ele pode não vir. Então eu não falei, mas é uma opção. Se a gente souber com certeza que ele vem para o jogo, é uma opção super interessante para a rodada. Mesma coisa o John, tá vendo? A previsão de ponto dele é 4.4. Precisa de 2. Martinelli é aquilo que eu falei. Quem não quiser ir com Arias, apostar no Martinelli é uma boa. 2.7, 5.0. É que o Arias serve também. Porque o Arias precisa de 5.6 e tem uma previsão de 8 pontos. Então, a pontuação é muito bom. O Eric Ramírez, eu falei, mas eu não gosto dele. O Jean Lucas, do Bahia, ainda mais que parece que o time que vai jogar com o Bahia vai vir meio desfalcado, né? Então, dá uma olhada lá, porque eu vi bastante desfalques lá no time, tá? Então, o Bahia pode ser interessante o Jean Lucas. E você tem o Baralhas do Vitória, mas o Baralhas do Vitória fora de casa também não entrega lá grande coisa, a previsão de entregar é 3 pontos. Eu acho que aquelas que a gente pôs lá, vamos ver onde que está o Mateuzinho aqui. Mateuzinho, a previsão dele é de 4.4. Se for 4.4, ele ainda valoriza. Aí vai de você querer arriscar o Mateuzinho, que ele tem sempre entrega bem, ou ir direto no Jadson. Eu pus o Mateuzinho para poder ter o Jadson na minha reserva. Então essa foi a minha ideia, né? E o que acontece é que quem entrega mais é o Santos pro Grêmio, mas o Grêmio não conquista. Aí você tá vendo? O Atlético cede muito. O Jadson é interessante. A mesma coisa o Sport, que cede muito. O Arias é super interessante. Aí se você inverter as bolas aqui, você também vai ver que. Cadê o Vitória? Flamengo, Vitória. O Ceará não costuma ceder tanto para meio-campista, né? O que interessa mesmo é o Jadson. Se o Mateuzinho não for bem na aposta que eu estou fazendo, o Jadson entra e toma o lugar dele e eu me dou bem do mesmo jeito. Então agora vamos lá os atacantes. Vamos que agora atacantes não tem muito o que falar, né? A nossa avaliação de valorização ela está muito boa, e como está bom também para potencial de pontuação e de confiança. Eu pus o Keno. Se a gente colocar aqui os dúvidas, né? Prováveis de dúvida, que não vai aparecer lá embaixo depois. Então vamos lá. Nós temos aqui Pedro Raul, que tá bom para valorizar, apesar de eu tô com o pé atrás com ele. É claro, o Everaldo está muito bom para valorizar.
mas ele não está entregando nada, né? Está entregando negativo praticamente todas as rodadas. Então eu não pus ele. O Lúcio é uma ótima para valorização, seria o cara da vez, mas pode ser que é o William José que venha. O João Marcelo não presta para valorizar, esses aqui. Barreto é um jogo muito difícil. Negueba, é complicado, né? Porque ele também não entrega pontuação para o Cartola. O Wanderson do Cruzeiro, contra o Flamengo nós estamos fora, né? O próprio Yuri Castilho pode vir, pode não vir, mas não costuma entregar grandes pontuações, nem essa que ele cobre. Aí você tem o Arthur também, que é de lua, pode fazer gol, pode não fazer gol, mas pelo menos entrega alguns pontinhos aí. Mas precisa de 2,9. Eu acho que o jogo do Botafogo fora de casa não compensa. O Eric é o mesmo caso, apesar de entregar uma média boa aí, mas vai jogar fora de casa. Fora de casa, às vezes, ele enrasca. Romero seria uma aposta interessante, mas também não está indo bem aí na rodada. Yuri Alberto, né? A média dele também é muito baixa, né? O adversário não cede tanto, mas aquele caso, né? É Yuri Alberto, tudo pode acontecer. Facundo Torres, uma peça interessantíssima para a rodada. Para mim é um dos melhores atacantes para valorização. Se vier para o jogo, eu acredito que vem. A média dele nas últimas rodadas, tirando a última, que ele não foi bem na sexta rodada, é muito alta. Então, eu não acredito que ele vá duas rodadas mal, ainda mais com um time como o Vasco, que está jogando muito mal. Então, eu acho que o Facundo Torres tem muita chance de entregar pontuação e valorização. Ernie Valencia é aposta. Keno é dúvida, mas deve vir para o jogo. Entrega a média que precisa aí de 3,3. Deve fazer muita finalização contra o esporte. Eu acho que é uma aposta bem viável. Aí você tem o Guilherme, né? Que costuma ter aquela média, né? Boa. Né, foi mal numa rodada, mas a média dele nas rodadas é muito boa. Com certeza também entrega essa pontuação e o adversário também favorece, né? Então o Guilherme também é uma peça interessante. Como eu fui com Yuri Alberto, Keno e Facundo Torres, eu não tive como fazer muita escolha, porque o certo era eu ir aqui com reserva de luxo, o Lúcio. Mas como eu não usei o reserva de luxo no atacante, eu mantive o Everaldo mesmo, por estar jogando contra o Sport, porque eu não teria uma opção melhor, né, para a rodada aí. Então, isso é o meu time de valorização. Vamos apresentar aqui para vocês os atacantes, né? Então, tá aqui o Keno do Fluminense, 3,1, com uma previsão de pontuação de 6,4. Por isso que eu fui nele. O Lúcio seria ótimo se tivesse provável. Como ele não está provável, pode ser o William José que venha para o jogo. Eu não fui. Seria uma opção super interessante. Pedro Raul tem uma previsão de 6,9. Também é uma outra opção interessante para o Ceará, apesar dele não ter vindo bem nas 4 últimas. Facundo Torres, previsão de 5,4, 2,6, bom de valorização. Yuri Alberto, previsão de 5 com 2,6, outro bom para valorização. O Everaldo, que é o do Fluminense, que está na reserva, 0,7 com previsão de 2,9. Aí Canóbio está fora, o Barreta não interessa muito. Quem mais poderia ser daqui? O Guilherme, né? Ó, 3,8 com a previsão de 5,2, que seria uma outra parte, um outro atacante interessante aí para a rodada. Sendo que, para atacantes, o Cuiabá, o Mirassol é o que mais dá desarme e mais dá pontuação para atacantes. E aí você tem o Santos, que também dá muita pontuação para atacantes. Eu não dei uma olhada, mas eu acho que o Christian Oliveira ele está muito caro, né? Então está precisando de muito para valorizar do Grêmio. O Bright White sem chance.
Christian Oliveira, nem estou vendo ele aqui. Nem está aqui. Ah, tá aqui. O Christian Oliveira ainda tem uma possibilidade de valorização, quem quiser apostar no Grêmio, tá? Pequena, mas tem. Então, esse ficou o nosso time de valorização. Keno, Yuri Alberto, Facundo Torres, Arias, John, Mateuzinho, Piquerez, Ignacio, Freitas, Samuel Xavier, Renato Gaúcho como técnico, Fernando Miguel como goleiro. Reservas, Gustavo no gol, Giai na lateral, William Machado de zaga, Jadson, meu reserva de luxo, e Everaldo, o reserva de atacantes. Agora eu vou apresentar para você os outros dois times, né? Que eu sempre apresento para vocês aí, que é o time do canal 1 e o time do canal 2, que a gente usa muito para tiros curtos aí, pontos corridos. Esse ficou com o Yuri Alberto, Eduardo Sacha, Facundo Torres, Arrascaeta, Arias e John, Giai, Freitas, Ignacio, Samuel Xavier, um hack com o Fernando Miguel e Renato como técnico. Jean Lucas eu estou mantendo aqui na reserva por enquanto. William Machado na zaga, Jadson como meu meio-campista reserva e Pedro Raul, meu reserva de luxo para esse time. E aí, time do canal 2. Esse time do canal eu fechei a zaga do Flamengo e a zaga do Fluminense, tá? Com Ignacio e Samuel Xavier, Wesley Léo Pereira, no gol Fábio e Renato Gaúcho como técnico. No meio ficou Arrascaeta, Rubens e John. No ataque, Rony, Everton e Eduardo Sacha. O Everton está aqui porque eu não tenho dinheiro, né, para colocar. Vamos ver aqui, mas não existe dinheiro para eu colocar o Pedro. Senão o Pedro seria o ideal aqui. Para eu fazer o Pedro, eu tenho que abrir mão dos laterais, eu vou ter que abrir mão do goleiro, vou ter que abrir mão do técnico e arriscar muito para um time que tem poucas cartoletas. Então, esse é o nosso time aí. E é isso aí, galera. Espero que vocês aproveitem as dicas, imitem aí nos seus times de valorização e nos seus times de tiro curto. E até a próxima, se Deus quiser. Brasil.